Até agora era possível fazer este gesto em matéria de IRS, ou seja, era mais fácil fugir aos impostos em 2014. Mas tudo vai mudar em 2015. Vamos a um exemplo. Imagine que declara 2.500 euros de despesa de saúde. Até agora, se a sua repartição de finanças não o chamar para comprovar essa despesa com faturas, isso passa, mesmo que você não tenha gastos 2.500 euros. Em 2015 muda tudo. E porquê? Porque o que vai contar na sua declaração de IRS é aquilo que já ficou declarado na fatura que pediu, ou seja, como é fatura. Isto significa que passamos de um regime de autodeclaração para um regime de pré-preenchimento da declaração de IRS. Por isso, já sabe, em 2015 vai ter de ter muito mais cuidado com as suas despesas para descontos no IRS. Este e outros problemas é aquilo que nós vamos esclarecer com o Secretário de Estado dos Impostos, Paulo Núncio. Venha daí. Mas afinal, qual é o IRS que vamos ter em 2015? Há reforma fiscal? Não há reforma fiscal. Há deduções fiscais? Não há deduções fiscais. Eu hoje tenho comigo no programa a pessoa certa para responder às suas dúvidas. Chama-se Paulo Núncio e é o Secretário de Estado dos Impostos, como eu costumo chamar. Paulo, muito obrigado por ter vindo à Câmara do Dinheiro. Porquê é que foi toda esta hesitação em relação... Avança-se com o novo IRS, avança-se com ou mantém-se as deduções? Isto foi eleitoralismo ou foi preocupação em chegar a acordo com o principal partido da oposição? Camilo, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar por dizer que esta reforma do IRS é a reforma mais profunda e abrangente nos 25 anos de existência do IRS. Com esta reforma foram alteradas 540 normas no IRS e foram revistos dezenas de regimes que enquadram este imposto. E por isso esta é de longe a reforma mais importante que o IRS teve nos seus 25 anos de existência. Mas está a falar como se houvesse reforma. Há uma reforma... é que houve uma alteração importante em relação à Não. O resultado final é, sem sombra de dúvida, a reforma mais importante do IRS nos últimos 25 anos. E é, por outro lado, uma reforma que permitirá a cerca de 1 milhão de famílias com filhos beneficiarem de uma redução do IRS já a partir do princípio do ano de 2015. Por causa do quociente familiar. Fundamentalmente por causa do quociente familiar, mas também por causa de outras medidas que apoiam as famílias com filhos e que constam da reforma. Como sabe, o quociente familiar é, na minha perspectiva também, a medida mais importante para proteger as famílias com filhos e com avós a cargo, que alguma vez foi introduzida no IRS no âmbito do IRS. Deixe-me só está do outro lado. Sim, é que até no quociente familiar, até aqui, pegava-se de matéria coletável, dividia-se por 2, que eram os dois cônjuges. A partir de agora, divide-se por 2 e mais os descendentes ou ascendentes tiverem a cargo. Exatamente. Cada descendente ou ascendente a cargo, cada avó a cargo, valerá 0,3, o que significa que, por exemplo, uma família com 2 filhos e um avô ou uma avó a cargo, que vive em casa com os seus filhos, poderá beneficiar de uma divisão por 2,9 em vez de 2. E faz diferença. Isso faz uma diferença enorme. Porquê é que a oposição criticou tanto esta ideia do quociente familiar? Eu diria que por populismo e por demagogia. Eu confesso que não entendo, ainda hoje não entendo, a posição do Partido Socialista como maior partido da oposição e como um partido do arte da governabilidade. Como eu tive a oportunidade de dizer no debate parlamentar, nestas situações críticas de reformas fiscais, é muito importante que se criem condições para um consenso político alargado e, por isso, exigia-se um PS com sentido de Estado e um PS com sentido de responsabilidade, e o que vimos foi um PS radicalizar o discurso
e a aproximar-se do radicalismo ideológico do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Deixe-me só dizer isto, que é muito importante. Por exemplo, na medida do quociente familiar, como lhe digo, é a medida mais importante alguma vez criada para proteger as famílias com filhos e com avós a cargo. Essa medida foi votada favoravelmente pelos partidos da maioria. Tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda se abstiveram e apenas o PS votou contra esta medida. Ou seja, o PS viu-se isolado no voto contra ao quociente familiar, o que é uma posição, no meu ponto de vista, absolutamente inaceitável. Acha que foi isso que pesou na decisão do PS, a questão das eleições, das próximas eleições? Acho que o PS procurou arranjar argumentos e pretextos ideológicos para votar contra esta reforma. Repare, o PS viabilizou cerca de 90% das 540 alterações introduzidas por esta reforma no IRS. 90%. E um partido que viabiliza, deixe-me dizer este ponto, um partido que viabiliza 90% das medidas, ou vota a favor, ou pelo menos abstém-se. E o PS procurou arranjar aqui um pretexto, e um pretexto que não tem fundamento técnico, e não tem fundamento ideológico, para justificar, para arranjar um pretexto para votar contra a reforma. Foi só isso. Vamos às deduções. Na versão inicial da proposta não estava consagrado esta recuperação das deduções de saúde, de educação, habitação e por aí adiante. Havia aquela dedução geral e depois havia as despesas gerais. Porquê é que foi este volte-face? As deduções à coleta nunca foram um dos pilares fundamentais da reforma. É importante começar por dizer isso. A reforma tinha 3 pilares que se mantêm absolutamente inalterados. Por um lado, a proteção das famílias com filhos, com a introdução do quociente familiar. Em segundo lugar, a simplificação. E, em terceiro lugar, estímulos ao empreendedorismo individual. Ao início, por exemplo, de uma atividade por conta própria. E esses princípios fundamentais, esses pilares fundamentais, mantêm-se inalterados. A questão das deduções à coleta ou das deduções das despesas com saúde, com educação, nunca foi um dos pilares da reforma. E por isso era possível, como foi apresentado na versão original da reforma, reduzir algumas dessas despesas com uma cláusula de salvaguarda, impedindo que as famílias pudessem ser prejudicadas, ou a versão final, digamos assim, da reforma, que reforça essas deduções com despesas e, com isso, prescinde da cláusula de salvaguarda. Eram possíveis as duas possibilidades. O Governo optou, durante o debate legislativo, durante o debate parlamentar, por ir ao encontro do Partido Socialista. E já agora deixe-me perca um minuto a explicar o fundamento Eu não gostava muito de centrar a conversa na parte política Eu sei, mas é muito rápido só para rematarmos o assunto. O PS, como sabe, absteve-se na votação da generalidade da reforma do IRS. E o Governo entendeu que era sua obrigação apresentar propostas alternativas que melhorassem a proposta inicial e que, ao mesmo tempo, fossem ao encontro das preocupações do Partido Socialista, de forma a serem criadas as condições para um consenso político alargado. E, nesse sentido, o Governo apresentou, em conjunto com os deputados da maioria, um conjunto de propostas alternativas exatamente com esse objetivo. Nomeadamente a recuperação das deduções fiscais. No fundo, um reforço das deduções com despesas com saúde, habitação, educação e PPRs, de forma a ir ao encontro das preocupações manifestadas pelo Partido Socialista e, por outro lado, para reforçar a simplificação do imposto. Mas a simplificação não ficou afetada com esta possibilidade das pessoas voltarem a recorrer às deduções? De maneira nenhuma. Então. O novo regime de deduções é um regime, por um lado, mais generoso, mas, por outro lado, mais simples, porque baseado nas novas tecnologias. É mais generoso porque os limites das despesas, por exemplo, com saúde e educação, são reforçadas. As famílias, a partir de 2015, podem fazer mais despesas com saúde e mais despesas com educação. Mas, por outro lado, porque o novo regime de deduções das despesas familiares se vai basear nas novas tecnologias, no fundo, no sistema e-fatura, o regime será muito mais simples e não trará quaisquer tipo de burocracias ou custos de cumprimento para os contribuintes. Quando as pessoas estão a fazer despesas e dão o seu número de contribuinte, isto fica automaticamente registado na sua conta do fisco, digamos assim. Portanto, é mais fácil ao fisco ir buscar esses alimentos e pré-preencher a declaração de IRS. É exatamente isso, Camilo. Ou seja, o novo regime das despesas familiares
é não só um regime mais generoso, como um regime muito mais simples, porque baseado nas novas tecnologias. Isto significa que as pessoas, as famílias em geral, quando estiverem a realizar despesas, apenas têm que dar o número de contribuinte. Essa fatura será comunicada automaticamente à Administração Fiscal e a Administração Fiscal depois também automaticamente pré-preenche a declaração de irá incluir as despesas que foram realizadas pelas famílias nas declarações de IRS de cada uma das famílias, sem que as famílias tenham que fazer absolutamente mais nada. O que significa que é possível passar, mantendo as despesas reais, as despesas que efetivamente as famílias fazem, para, mantendo esse princípio, que é um princípio fundamental, conseguir, como dizia, o pré-preenchimento total das declarações, sem que as famílias tenham que se preocupar com papelada. O Secretário de Estado dos Impostos não tem receio de quem está daquele lado, neste momento esteja baralhado, porque já ouvi uma coisa há 2 meses, depois houve uma desaguisada entre o Partido Socialista e o Governo, e agora vê um regime diferente? Pelo contrário, as pessoas estão muito pouco preocupadas com o processo legislativo. As pessoas estão preocupadas com o resultado final da reforma. E a reforma, de facto, é uma excelente reforma. É, como lhe digo, a reforma mais profunda e abrangente do IRS nos últimos 25 anos. É uma reforma que coloca pela primeira vez as famílias com filhos no centro do IRS. Mas há aqui algum eleitoralismo, Dr. Paulo, porque, imagine, a gente olha para a dedução em sede de habitação e vê-se que havia uma redução progressiva e neste momento já se recupera, por exemplo, os 502 euros em matéria de arrendamento. Ou seja, há aqui preocupações já com base nas eleições de 2015. Não, pelo contrário. O que há é um reforço das despesas familiares, e nomeadamente do arrendamento, porque o arrendamento é também uma área que muda radicalmente com esta reforma. E quer-se estimular, o Governo quer estimular o arrendamento. O Governo quer estimular o arrendamento como forma de apoiar as famílias, como forma de reforçar o mercado do arrendamento e considerar o arrendamento como uma verdadeira atividade económica. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que me parece muito importante e que há pouco lhe dizia e gostaria de reafirmar, e que tem a ver com isto. Esta reforma é decisiva, porque é uma reforma que, pela primeira vez, coloca as famílias com filhos no centro do IRS. E este avanço, esta consideração, este benefício às famílias com filhos só poderia ser feito com este Governo. Não haveria outro Governo, em circunstância alguma, que tivesse avançado tanto na proteção das famílias com filhos do que este Governo. Deixe-me voltar à questão do arrendamento. Há bocado dizia que o Governo quer estimular o arrendamento. Como é que se pode estimular o arrendamento com uma taxa de 28%? O que se fez, e isso já é do ano passado e manteve-se agora, o que se fez foi equiparar a tributação dos rendimentos mobiliários dos rendimentos imobiliários. Uma das críticas que, e legitimamente, os senhorios faziam era que investir em imobiliário era muito mais oneroso do ponto de vista fiscal do que investir, por exemplo, em ações ou em outros valores mobiliários. Porquê? Porque os juros estavam sujeitos a uma taxa liberatória de 28% e as rendas estavam sujeitas a uma tributação englobada, o que determinava taxas progressivas. O que é que o Governo fez na reforma do arrendamento do ano passado? Foi equiparar a tributação... Isso eu percebo, mas não valia a pena pôr, por exemplo, a tributação do arrendamento a 15% para estimular precisamente a entrada de novas casas no mercado? O arrendamento pode ser tributado a 15%, desde que haja uma opção para o englobamento e o senhorio, por exemplo, os pequenos senhorios com baixos rendimentos podem ser sujeitos a essa tributação. Ou seja, o facto de existir uma taxa liberatória, ou uma taxa especial neste caso, não significa que o arrendamento não possa ser englobado e ser sujeito a uma taxa progressiva mais baixa. O ponto aqui é este. O que se pretendeu foi criar um regime de neutralidade entre a tributação dos rendimentos imobiliários e os rendimentos imobiliários. Mas, para além disso, fez muitas outras coisas no arrendamento, que vieram beneficiar o arrendamento. Permite-se que se abata as despesas de recuperação de até agora os senhorios tinham muito poucas despesas que podiam deduzir. Sim. E isso determinava e alarga-se isso agora? Não, praticamente todas as despesas realizadas pelos senhorios poderão ser deduzidas, o que significa que o arrendamento passa a ser considerado como uma verdadeira atividade económica e isso é muito importante. Deixe-me dizer-lhe só mais uma coisa sobre o arrendamento que me parece importante também. O Governo também reforça o regime fiscal do arrendamento porque o arrendamento é decisivo para a mobilidade geográfica dos trabalhadores e dos contribuintes em geral. Nomeadamente por causa do desemprego.
Exatamente. Ou seja, é muito mais fácil para uma pessoa aceitar um emprego longe do seu domicílio se estiver no âmbito de um contrato de arrendamento do que se estiver no âmbito do contrato. Deixe-me mudar para o IRC, que é uma grande preocupação também das empresas que Espero que possamos voltar outra vez ao IRS, porque há muita coisa ainda a dizer sobre o IRS. Muito bem. O Ministério das Finanças quer apertar o controle, nomeadamente dos inventários que as empresas, ou melhor, não apresentam. Qual é a sua preocupação? É confrontá-los com a necessidade de terem inventários corretos face às contas que apresentam em maio? Deixe-me começar por dizer no IRC que o ano passado foi feita uma reforma muito importante. Reforma essa que permitiu transformar o nosso IRC, que era um imposto um pouco antiquado, muito pouco competitivo, num imposto muito mais competitivo e muito mais moderno. Hoje, as empresas portuguesas beneficiam de um imposto que é bastante competitivo a nível europeu. Foram introduzidos um conjunto de mecanismos, eu não vou perder tempo com isso, mas que visam promover, por um lado, a simplificação do imposto, por outro lado, a competitividade desse imposto e a promoção do investimento. Hoje, há um número muito significativo de mecanismos ao nível do IRC e também ao nível do novo Código Fiscal de Investimento que visam promover o investimento das empresas portuguesas e também a atração de investimento estrangeiro em Portugal. E, por outro lado, dentro da reforma do IRC, houve uma redução calendarizada e gradual da taxa. Passou em 2014 de 25% para 23% e de acordo com aquilo que ficava estabelecido na reforma, de 23% para 21%. A taxa é muito importante porque as empresas, quando decidem investir em Portugal, a primeira pergunta que fazem é qual é a taxa de tributação que existe em IRC. Os investidores estrangeiros dizem-me que a primeira pergunta é outra, que é o que é que se passa com a justiça, só vão para o IRC a seguir. Eu estou a falar em termos de impostos e em termos de IRC, a primeira pergunta que eles fazem é qual é a taxa. E por isso a taxa, é muito importante que a taxa de IRC seja uma taxa competitiva e o Governo está empenhado em reduzir a taxa dentro perdeu o consenso com o PS nessa matéria. Não, a questão do consenso com o PS, eu penso que está hoje completamente claro que o Governo cumpriu integralmente aquilo que estava previsto no programa e no acordo de reforma do IRC. Enfim, foi o PS que decidiu não cumprir a sua parte. Muito bem, estamos a ficar sem tempo, gostava de voltar à questão na parte dos inventários. A parte dos inventários é uma medida muito importante de combate à fraude, à evasão e à economia paralela. Devo-lhe dizer que com o desenvolvimento do sistema e-fatura, a Administração Fiscal detectou um conjunto de situações de empresas que sistematicamente, ao longo dos anos, compram muita mercadoria ou muitos produtos e que depois vendem pouco. Ou seja, há uma discrepância muito grande entre o que vendem, entre o que compram e o que vendem. Ou seja, são empresas que, enfim, em termos formais, estão preocupadas com a Terceira Guerra Mundial. Pois, não sei, pode ser esse, como pode ser outra, pode ser esse, como pode ser outra razão. Bom, e o sistema e-fatura detectou esse tipo de situações. E nós, a Administração Fiscal, em 2014, já teve a oportunidade de contactar cerca de 10 mil empresas nessas circunstâncias, nessas situações, pedindo explicações sobre a razão pela qual estão a optar, como dizia, estrategicamente pelo reforço dos inventários ou das existências. Bom, acontece que em muitas situações se veio a detectar que, de facto, o que acontecia não era isso. O que acontecia era que estávamos a falar de situações de subfaturação, de empresas que compravam e que depois não declaravam a totalidade das suas vendas, e essas situações foram corrigidas a bem da Fazenda Pública e a bem da eficácia e da equidade fiscal. O que está a querer fazer neste momento é que elas reflitam o seu inventário real e que seja consistente com aquilo que vão apresentar nas contas em maio. Camilo, o que eu estou a procurar fazer é ser coerente com aquilo que fiz desde o primeiro dia em que tomei posse. Ou seja, combater sem tréguas a fraude, a evasão e a economia paralela. E aquilo que nós vamos estabelecer, deixe-me só este ponto, o que nós vamos estabelecer é que, a partir de 2015, as empresas terão que comunicar os seus inventários até ao final de forma eletrónica até 31 de janeiro. Vamos imaginar que quem está daquele lado apresenta esse valor e depois vocês fazem o quê? Em fevereiro, março, abril? Mandam lá os fiscais para ver? Está previsto que depois da comunicação dos inventários haja um conjunto de ações de controlo e de fiscalização dos inventários que foram efetivamente comunicados pelas empresas, de forma a garantir
que aqueles inventários correspondem à realidade e que, por isso, a apresentação de contas a realizar em 2015, referentes aos anos de 2014, não serão adulteradas pela manipulação de inventários. Sr. Secretário de Estado, eu conheço uma série de empresas que retêm IRS e depois não entregam ao fisco no seu devido tempo. Eu conheço outras que declaram um valor ao fisco e outras à Segurança Social. O que é que vão fazer nesta área? Esse é também um ponto que vai ser fortemente reforçado em termos de combate à fraude, à evasão e à economia paralela. Muitas vezes perguntam porquê é que o IRS, a receita do IRS, está a crescer tanto em 2014 se não houve um aumento deste imposto de 2013 para 2014. Começaram a fiscalizar mais. Há duas razões. Por um lado, a melhoria da atividade económica, há uma melhoria do emprego, uma redução do desemprego, há um aumento da massa salarial, e isso reflete-se ao nível do IRS, mas há também um conjunto de mecanismos de combate à fraude e evasão no IRS. É importante referir que 90% da receita do IRS deriva das retenções na fonte. E por isso, para que haja um maior controle da receita do IRS, nós reforçamos muito o controle das retenções na fonte. Até 2013, as empresas apenas tinham que entregar uma declaração anual posterior, no ano seguinte, que era uma declaração insuficiente e que permitia um controle insuficiente. A partir de 2014, as empresas passaram a ter que entregar uma declaração mensal de remunerações. É imediato o controle. Ou seja, é um controle imediato, mensal, eletrónico, e que permite à administração fiscal controlar de uma forma muito eficaz se as empresas, por um lado, retêm e não comunicam ou não entregam a retenção na fonte que foi entregue, ou, como dizia, e bem, se procedem a contribuições para a Segurança Social diferente daquelas que fazem para Como já chegamos retenções ao na fim do nosso fonte. tempo, queria-lhe só pôr uma questão. Com tanto combate à economia paralela, os portugueses não vão pagar sobretaxa em 2015. É uma aposta sua? Quero apostar aqui. Eu queria lhe dizer o seguinte. Queria lhe dizer que os 2 anos de 2013 e 2014 são 2 anos muito animadores nessa matéria para os contribuintes. Quero lhe dizer que em 2013 nós pensávamos que a receita fiscal estimada iria crescer 6% e a receita fiscal acabou a crescer 13%. Em 2014, a perspectiva do Governo é que a receita fiscal crescesse apenas 1% e a receita fiscal está a crescer cerca de 7% até outubro de 2014. Portanto, vai acontecer o mesmo em 2015. E o Governo tudo fará para que a receita fiscal em 2015 possa também ultrapassar as metas fixadas no orçamento para 2015 e com isso, e como dizia, e com isso os portugueses possam beneficiar de um reembolso parcial ou total da sobretaxa que vierem a pagar em 2015. Muito obrigado por ter vindo à Coordenadora e, sobretudo, por ter ajudado a perceber o que vai acontecer com o IRS e com o IRC. Muito obrigado. Quanto a si, já sabe, fique por aí, daqui a pouco vem o António Godinho para esclarecer as suas dúvidas. E também, se tiver matéria ou questões ou sugestões para fazer, recorra ao nosso Twitter ou mesmo ao Facebook e deixe lá ficar as suas questões. Até já. E vamos então ao aconselhamento desta semana, já com o António Godinho regressado de férias. António, passa a provocação. Temos muita matéria e pouco tempo esta semana. Vamos começar pelas empresas. António, o Fisco está a apertar a fiscalização do IRS retido. É verdade, porque há aí algumas discrepâncias, sabemos nós assim, off the record, que há algumas discrepâncias entre aquilo que é declarado ao Fisco em sede de IRS e à Segurança Social. Pois. Por isso é bom aqui dar um alerta para as empresas para terem cuidado com isso. Porquê é que elas fazem isto? É porque para beneficiarem uma situação de eventual desemprego? Eu penso que sim. Em última instância, há sempre a ideia de se descontarmos para a Segurança Social, que poderemos eventualmente, por familiares, eles terem acesso ao subsídio de desemprego. Eu acho que é esse o privilégio, mas é preciso ter cuidado com essas discrepâncias. E até porque o Fisco está mesmo a fiscalizar e a confrontar alterações que fazem aos impostos e aquelas que entregam à Segurança Social. Exatamente. Outra questão, António, o Fisco está a detectar muitas situações em que empresas retêm o IRS aos empregados e depois não entregam ao Fisco, só entregam dali a um ano. Isto também passa a ser limitado agora porque a fiscalização é mensal. Não é? Com o aumento da fiscalização e com as tabelas de retenção cada vez mais, mais importantes serem controladas, porque essa decalagem de um ano
permite às empresas fazer alguma gestão de tesouraria que o Estado também quer, de facto, fazer, não quer perder esse. E é bom recordar às pessoas e aos gestores que não é dinheiro das empresas, é dinheiro do Estado. Exatamente. Portanto, muito cuidado, porque se for apanhado numa situação dessas, as consequências são pesadas. Exatamente. António, queria voltar, antes de falarmos do dia OneBiz, que é já no próximo sábado, queria voltar à questão do IRS. O Sr. já deu muitas novidades na entrevista que deu hoje e uma delas tem a ver com o regime de quem paga a pensão de alimentos e de quem recebe a pensão de alimentos. Vamos lá escalpelizar isto. Quem paga a pensão de alimentos vai ter duas hipóteses. Ou faz... Quem recebe vai ter duas hipóteses. Ou tem uma tributação autónoma que é de 20%. Sobre essa pensão de alimentos. Aquilo que recebe aplica 20%. Aplica 20% e desaparece o limite que existia, ou que existe ainda este ano, de 400 mas tem um pormenor que é, 10 euros. Ou, como tu dizias, ou faz retenção, ou então, ou aplica a taxa autónoma, ou então faz o englobamento com o resto dos seus rendimentos. Com o resto dos seus rendimentos, que tem dois problemas. Um, tem que ser calculado se vale a pena ou não, em termos de contas finais, se vale a pena englobar. Até porque a taxa é progressiva. E à partida só compensa, obviamente, em rendimentos mais baixos. Por outro lado, há uma complexidade que eu penso que esta reforma ainda não escalpelizou muito bem. Há alguma complexidade, é um processo burocrático nesse englobamento, porque é necessário, quem tem aplicações financeiras, nomeadamente depósitos a prazo, por exemplo, de solicitar aos bancos quanto é que recebeu de juros. Quanto é que recebeu. Portanto, uma declaração de quanto é que recebeu de juros, porque a taxa liberatória, no fundo, vai ser acertada ou para baixo ou para cima dos 28%. Só recordar às pessoas que quem paga deixa de ter como limite os tais 419 euros, que era até agora, é apenas 419,2. É ponto 2. É 20% de tudo aquilo que pagou a título de pensões de alimentos. António, muito rapidamente, vamos ao dia OneBiz. Ainda há espaço para inscrições? Ainda há espaço para inscrições, não muitas, mas ainda há. E só recordar que para estar no especial empreendedorismo da Cor do Dinheiro ao vivo, basta ir ao site diaonebiz.pt e fazer o seu registro e lá esperaremos os potenciais empreendedores do futuro. Quem for ao empreenderporfuturo.com também não há problema. Também poderá ser essa parte, ou mesmo o onebiz.pt. Muito bem. António, conto contigo na próxima semana, já com a gravação da Cor do Dinheiro no Crown Plaza e ao vivo no dia OneBiz. Muito bem. Quanto a si, já sabe, se tiver dúvidas, questões ou mesmo sugestões, recorra ao nosso Twitter ou então vá ao nosso Facebook. Já sabe, a Cor do Dinheiro, sempre e aqui na RTP Informação.